Meu irmão e minha irmã, muito bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso momento de reflexão, dando continuidade ao Evangelho de São Lucas, hoje capítulo 13, apenas 3 versículos, do 18 ao 21, diz assim: Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, comentando a atuação de Jesus, que provoca divisões, discussões, o evangelista Lucas agora apresenta 2 breves parábolas, colocadas pelos outros 2 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, no interior dessas respectivas seções dessas parábolas. Por isso, a antíteses pouco, e muito, sobre o qual estão baseadas, assegura que o reino tornado presente por Jesus e pela sua obra, apesar dos começos débeis e contrastados, tem um futuro de fecundidade. Então, parece que Jesus pretende, nós escutamos comentar através dessas parábolas, fatos que tinham acabado de acontecer, como, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, que nós comentamos no dia de ontem. Embora a multidão se alegre com a obra dele, isto é contrastado pelo chefe da sinagoga, bem como por outras personagens religiosas do tempo de Jesus, que não reconhece o Mestre de maneira nenhuma como o autêntico portador do reino de Deus. Por isso, os começos do reino, afirma Jesus, parecem pequenos e insignificantes, precisamente como um grão de mostarda ou uma pequena porção de fermento, imagens escolhidas pela sua pequenez, melhor dizendo, e insignificância, Nós acabamos de ouvir a semente de mostarda, menor do que todas as sementes das hortaliças, e, por fim, torna-se grande, a ponto de que as aves do céu venham fazer ninhos naquela árvore, que era uma pequenina semente, e, com o tempo, passou-se a uma árvore com muitas folhagens. Mas, nesses começos insignificantes, está incluída uma potencialidade, o crescimento enorme, que levará o reino a tornar-se uma árvore que lança ramos no vazio da indiferença e das adversidades. Por isso, porventura, nessas imagens não estão incluída a previsão de um sucesso do mundo, de maneira nenhuma. Portanto, a fé na intervenção, melhor dizendo, escatológica de Deus, que no fim fará triunfar as sementes do bem, de que está salpicada na história da humanidade. Os insucessos e perseguições não independem a caminhada do reino em direção a essa realização escatológica, garantida pelo próprio Senhor. Por isso não há dúvidas, meus irmãos, de um olhar, apesar de tudo otimista, encontra variados motivos de perplexidade e de dificuldade nos acontecimentos da comunidade cristã, nas nossas comunidades, nas nossas capelas. Pensemos em quanto esforços negligenciamos, de pastores e de catequistas, e na frustração que isso pode causar. Ou pensemos, por outro lado,
no contra-testemunho oferecido na história e, em certa medida, nos dias de hoje também pela igreja, né? Por vezes, dá para pensar que o acontecimento de Jesus seja falível, que o reino esteja além das nossas possibilidades efetivas, quer seja pela incapacidade de muitos em acolher a palavra, acolher as propostas oferecidas pelas comunidades ou por indivíduos de indiscutível autenticidade, quer pela distância da igreja em relação aos ideais por ela própria proclamados. Por isso, o reino na história pode ser apenas uma realidade pequena e fragmentária. Mas isso não pode induzir a desconfiança radical e a voltar-nos para nós mesmos, mas pode também ser exatamente salutar na medida em que nos ajuda a abrir a dimensão tipicamente cristã da esperança. Oremos. Bendito sejais, Senhor, Rei para sempre, que nos concedeis a vida e o conhecimento de vós mesmos. Enquanto esperamos a vinda gloriosa do vosso Filho, pedimo-vos que mantenhais em nossos corações sempre orientados para vós, despertos e vigilantes, esperando o cumprimento do reino, prontos a acolher e a conservar todos os seus começos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.